irmão e irmã. Neste período de preparação para o Natal, um dos maiores desafios que temos é não abrir o nosso coração para Deus. Também os sumos sacerdotes e os anciãos do povo, conforme mostra o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 21, versículos 23 ao 27, não abriram o coração para Deus. Por isto, não acolheram a luz de Cristo. A Bíblia mostra para nós que a luz de Cristo é acolhida por uns, como os magos, e rejeitada por outros, como Herodes. Isto é um risco que todos nós corremos. Corremos o risco de nos contentar com atitudes exteriores de religião. Corremos o risco de querer adaptar Deus aos nossos interesses. E corremos o risco de não apreciar suficientemente a graça de Deus. Sabe por que corremos todos esses riscos? Porque às vezes andamos com nosso coração fechado para Deus. O Evangelho de hoje mostra que quando andamos com o coração fechado, quando isto acontece, o que nos resta é contestar ou recusar Jesus Cristo. Estamos hoje celebrando o dia de Santa Luzia, padroeira do nosso município. O nome Luzia significa portadora da luz. Por isto, Santa Luzia é invocada pelos fiéis como a protetora dos olhos, que são a janela da alma, canal de luz. Santa Luzia nasceu em Siracusa, Itália, no fim do século III. Conta-se que aquela jovem chamada Luzia pertencia a uma família italiana que era uma família muito rica. A família de Luzia soube educá-la com uma ótima formação cristã. Luzia, quando ainda era muito jovem, fez um voto de viver a virgindade perpétua. Com a morte do pai, Luzia soube que sua mãe, chamada Eutícia, queria que ela fosse casada com um jovem de distinta família, porém pagão. Quando Luzia soube disto, ela pediu um tempo para pensar. A sua mãe estava gravemente enferma. Santa Luzia fez uma proposta para sua mãe. Ela, inspiradamente, propôs para sua mãe fazer uma romaria ao túmulo de Santa Águeda, para pedir a Santa Águeda a cura para a mãe. Mas Santa Luzia falou para sua mãe que se Santa Águeda fizesse o milagre de curar a mãe da doença grave, então ela, Santa Luzia, ia fazer um voto de se consagrar totalmente a Deus e não ia se casar. Milagrosamente foi o que ocorreu. A mãe de Santa Luzia ficou curada. Diante da cura da mãe, Santa Luzia voltou para sua cidade com a certeza de que era vontade de Deus que ela se congregasse a Deus como virgem. Santa Luzia sabia que ao tomar essa decisão, ela teria de passar por muitos sofrimentos. Santa Luzia vendeu tudo o que tinha e deu para os pobres. Depois que ela fez isso, logo ela foi acusada pelo jovem que a queria como esposa. E como ela foi fiel a Deus, não querendo oferecer sacrifícios aos falsos deuses e nem quebrar o seu santo voto, então ela teve de enfrentar as autoridades perseguidoras. Santa Luzia é reconhecida pela vida que levou Jesus, luz do mundo, até as últimas consequências, pois assim testemunhou diante dos acusadores. Adoro a um só Deus verdadeiro, e a Ele prometi amor e fidelidade. Conta-se que antes de sua morte teriam arrancado seus olhos. É claro que devemos ter em Santa Luzia a nossa intercessora junto a Deus para cuidar dos nossos olhos físicos, pois existem tantas doenças oculares, por exemplo, astigmatismo, catarata, conjuntivite, deslocamento da retina, estrabismo, glaucoma, miopia e várias outras que podem levar à cegueira. Que Santa Luzia esteja sempre intercedendo a Deus pelas nossas vistas,
pela saúde dos nossos olhos. Mas devemos procurar também Santa Luzia para que ela peça a Deus que nos ajude a enxergar com os olhos da alma, que ela nos ajude a enxergar com a consciência, pois assim, ao invés de só ver com os olhos físicos, enxergaremos também com o olho interior que cada um de nós possuímos dentro de nós. Antes de fazer as perguntas, primeiro vamos rezar a seguinte oração. Oração a Santa Luzia. Ó Santa Luzia, Virgem e Marte, que tanto agradastes ao Senhor, preferindo sacrificar a vida a lhe ser infiel. Vinde em nosso auxílio e, por meio de vossa intercessão, livrai-nos de toda a enfermidade dos olhos e do perigo de perdê-los. Possamos, por vossa intercessão, passar a vida na paz do Senhor, chegando um dia a vê-lo com os olhos transfigurados na eterna pátria dos céus. Amém. Agora vamos às perguntas de hoje sobre esta reflexão. Quero que você pergunte o seguinte para você mesmo: será que eu ando constantemente com meu coração aberto para Deus? Será que sei acolher o que Deus está sempre querendo colocar dentro do meu coração? Será que eu não fico usando a minha fé para querer obrigar Deus a fazer a minha vontade? E será que quando eu rezo a Santa Luzia, eu peço a ela que abra os olhos da minha alma? Pense um pouco nessas perguntas.